queridos e queridas, e hoje eu venho aqui trazer uma conversa sobre o poder da paciência, né, que é uma crença, né, extremamente limitante, a pressa, né, que foi colocada na nossa vida sobre os ritmos, né, naturais, sobre a maturidade das coisas e desta forma o poder da paciência, né, desmistificando esta crença, o que a gente acreditou, né, na pressa, e para que esse ser humano e para que tudo, né, eu aqui no caso estou falando do ser humano, se desenvolva na sua hora adequada, na maturidade, né, de cada fase, porque senão o que está acontecendo é que estamos atropelando, né, as pessoas, as crianças, os indivíduos, as fases, e estamos tendo uma fase até jovem e adulta de muita ansiedade, de muita pressa, de muito desespero, de muita preocupação, onde isso não leva a gente a uma prosperidade, não leva a gente ao bem-sucedido, né? Não leva a gente realmente a um desenvolvimento saudável. Então, o que a gente vê é que, por exemplo, tanto em casa ou nas escolas, por exemplo, um exemplo nas escolas, né, onde quer-se intelectualizar crianças de 4 anos, né, onde já começa-se e quer-se que ela comece a escrever com 4 anos de idade, que já quer começar, né, com uma intelectualização, deixar essas crianças dentro de salas de aula, né, por períodos longos e intervalos curtos. Então, quer dizer, a criança, né, até os 7 anos, né, e não é fazer 7 anos e pronto, né, é algo gradual, mas vamos, né, até os 7 anos ela não tem que ser intelectualizada, porque ela não tem maturidade, ela não tem o intelecto, a parte racional, analítica, pensante, liberta, né? Esta criança, ela é puro inconsciente, então ela vai aprender através de experimentações, ela vai aprender através do brincar. Ela não tem nem a motricidade fina para estar escrevendo, ela não tem a maturidade intelectual para estar iniciando esta intelectualização. E nós temos essa crença, nós acreditamos que o quanto mais cedo ela for intelectualizada, ela vai ser mais inteligente, ela vai ser mais bem-sucedida, né? A gente quer que uma criança já comece a ser preparada para passar num vestibular. Só que desta forma ela não está sendo preparada, né? Muito pelo contrário, ela está sendo desencaminhada, né, de um processo onde pode ser bem sucedido se respeitado a devida maturidade, né? Então a gente quer que ela seja um adulto no corpo de uma criança, então a gente quer que ela fique parada, né, quieta, limpa, né, numa fase onde o aprendizado está totalmente no corpo físico. Então essa criança tem que brincar, essa criança tem que correr, essa criança tem que pular, essa criança tem que
tem que girar, tem que se arrastar no chão, tem que brincar na terra, né, com a água, na areia. Essa criança ela tem que usar muito as mãos, né, o tato, porque inclusive o uso das mãos, do tato, vai trazer para ela habilidades de comunicação, né, habilidades de sociabilidade. E nós, né, estamos aí numa precocidade e num desconhecimento destas maturidades, desse desenvolvimento do ser humano, que o que a gente está fazendo é isso, né? Querendo intelectualizar uma criança com 4 anos, aí depois dizer que ela tem déficit de atenção, né? Mas uma criança ela não tem como se concentrar. É da natureza dela. Por isso a gente vai trazendo nesse primeiro setênio atividades de expansão e de concentração. Brinca dentro da sala, brinca fora, né? Faz um desenho livre, né? E vai expandir, né? De uma outra forma. Então, atividades que vai ensinando, né? Que vai, não é nem ensinando, mas vai respeitando o ritmo desta criança para que ela, no segundo setênio, ela tenha condições de ficar sentada, né, um tempo maior numa carteira, numa cadeira, para se concentrar, né, e começar um processo de intelectualização. E que não tem que ser só intelectualização em nenhuma fase da vida, né? A gente tem que trabalhar o pensar, o sentir e o querer em todas as fases da nossa vida, né? Então, essa criança, para ficar sentada neste primeiro setênio, ela precisa ter, por exemplo, equilibrado muito. Por quê? Porque a concentração está diretamente ligada ao equilíbrio. Para a gente equilibrar, a gente não precisa se concentrar. Não é só um treino, né? Porque você vê, por mais que seja treinado, na hora que você se desconcentrou em cima de uma bicicleta, em cima de algo que você precisa equilibrar, né? Você desconcentrou, você cai, né? Então, há um desrespeito muito grande da maturidade, seja também na hora de desfraldar, né? Seja no processo aí para a criança começar a andar, né? Então nós temos muito também esta crença de que não, essa criança ela não precisa engatinhar, ela não precisa se arrastar, ela tem que andar logo, daí a gente logo põe num andador, ou a gente vai, nós, né, tentando colocar ela de pé e fazendo ela dar os passinhos, né, sendo que ela não tem ainda uma musculatura, uma prontidão, um desenvolvimento, inclusive não só físico, mas emocional para realizar aquilo, né, para estar naquela prontidão, né, seja para sentar, seja para todas as coisas que a gente vai colocando esta criança e ela vai se perdendo dela mesma. Por quê? Porque ela não passou pelas fases, até mesmo um parto, né, que é a cesárea, que não é um parto normal, foi desrespeitado o tempo desta criança nascer, né, e ela fazer o esforço necessário, né, para todo o desenvolvimento dela. Então existe uma história verídica, né, de um casulo de uma borboleta que estava ali há muito tempo, né, e essa borboleta não nascia, né, ela não se transformava, né, ela estava se transformando em borboleta
e a pessoa que achava isso, né? Então a pessoa pegou, falou, esse casulo aí tá há muito tempo, então eu vou ajudar essa borboleta a sair, né? E então ele cortou o casulo, acreditando que essa borboleta, que ela estava ajudando essa borboleta a sair, né, desse casulo e voar. E na realidade essa borboleta nunca voou. E ela nunca voou por quê? Porque ela não fez, como ele cortou o casulo, ela não fez o processo o esforço que ela tem que fazer para sair. E o líquido todo, né, que sai com ela, ficou, né, nas asas, essa asa pesou e ela nunca conseguiu voar, né? Então a gente faz a mesma coisa, a gente vai antecipando, né, nas nossas crenças limitantes, da forma que foi feito com a gente, ou da forma que dizem pra gente que deve ser feito, e não respeita, né, a maturidade. E aí nós temos aí indivíduos extremamente tristes, ou seja, em depressão. Nós temos seres humanos ansiosos, seres humanos estagnados pelo medo, né? E eu falo isso de um lugar muito de propriedade, porque eu também, né, passo por isso e despertei para tudo isso, né, quando comecei a me conhecer, a estudar o desenvolvimento do ser humano. Um medo tamanho que te bloqueia. Por quê? Porque a gente foi, né, sendo antecipado, né, nas fases do desenvolvimento, e a gente então não se sente capaz, a gente não se sente bom o suficiente, né? E não só nessa precocidade das fases de desenvolvimento, mas também nesta maturidade emocional, né? Então, por exemplo, mesmo uma criança que ela precisa dessa prontidão física, para essa plenitude física, para ter motricidade, né? Para estar se desenvolvendo, para estar sendo intelectualizada, muitas vezes ela não está segura emocionalmente, ela está passando por questões emocionais na vida dela, onde ela não está pronta ela não está se sentindo segura, né, para começar um processo de intelectualização. E isso nem é olhado, né, quanto mais respeitado, porque nem os sinais de prontidão físico, né, praticamente aí são respeitados, né? E muitas vezes, e na maioria delas, pelo desconhecimento. Então venho trazer aqui para nós este clarear, este conhecimento, né, sobre nós, sobre o desenvolvimento do ser humano, para que a gente possa desenvolver e formar seres humanos cada vez mais saudáveis, mais prósperos e mais bem-sucedidos na sua integralidade. Um grande beijo, um grande abraço. Lembrando aqui que a gente não esgota o assunto, trago aqui diretrizes, são vídeos curtos, no espaço de tempo pequeno, né? Mas que já dá aí pra gente transformar muitas coisas. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.